Assim diz a Santa Escritura: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. Passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou para si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago filho de Alfeu, e Simão chamado Zelote, Judas filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos na multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Oremos. Senhor, que o seu chamado eficaz, santo, venha ao nosso coração essa noite, por meio da Escritura. Chama incrédulos à fé, chama a multidão para serem discípulos, atrai o nosso coração para servir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Copa do Mundo esse ano, quem está animado? Vocês não estão animados com a Copa do Mundo, gente? Estava pensando até a gente trazer, quem tiver uma televisão grande, a gente pega e assiste os jogos aqui junto alguns dias. E a convocação? Quem será que vai ser convocado? Antigamente, essa geração agora não tem essa empolgação que a gente tinha com a seleção brasileira, né? A gente ficava ansioso, quem vai ser convocado? E sempre tinha uma polêmica, não é verdade? Por exemplo, na Copa de 98, a gente que tem mais de 40 anos vai lembrar, foi um absurdo não ter levado o Romário, gente. Se o Romário tivesse naquela final contra a França para substituir o Ronaldinho, a gente seria campeão provavelmente. Os mais novos vão lembrar então de 2010, o Brasil todo querendo Paulo Henrique Ganso e Neymar, mas eles eram muito novos e não levaram eles, e que falta que fez, não é verdade? Meus irmãos, a convocação da seleção, ela vai sair daqui uns dias, e o técnico, ele tem que chamar os melhores, eles têm que ser os melhores tecnicamente, não é verdade? Tem que ser os melhores fisicamente, porque ser bom mas não estar preparado também não adianta, né? Quem lembra de 2006? O melhor time, né? Adriano, Kaká, os dois Ronaldinhos, Robinho, mas tudo com mais de 100 quilos, daí não deu certo, né? Eles eram os melhores, mas eles estavam despreparados fisicamente. Meus irmãos, o contexto do texto que nós estamos aqui fala de uma convocação também. O Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, aquele que Daniel profetizou no capítulo 7, o Filho do Homem que viria do céu com toda a autoridade e poder, ele está na terra e ele está implantando o seu reino. E ele sabia que o seu tempo aqui seria pouco, ele teria pouco tempo, então ele precisava de uma equipe, porque o principal trabalho de Jesus não era plantar igrejas. O principal trabalho de Jesus foi aquilo que era impossível para todos nós, impossível para os apóstolos. Ele veio para morrer pela igreja, ele veio para dar a vida pelo seu povo. Então ele precisava de homens capazes ali, que ele iria preparar, é lógico, porque a principal obra dele era morrer pela igreja e não implantar a igreja. Eu gosto de falar que ele fez aquilo que era impossível para nós, e agora nós fazemos aquilo que é possível por ele. Até um dos temas do nosso acampamento de jovens anteriores, eu não sei se foi há 2 ou 3 anos atrás, o tema foi um por todos e todos por um. Jesus faz aquilo que é impossível pelo seu povo, que é de pagar os pecados, morrer por eles, um por todos. E agora todos faz aquilo que é possível, usam as suas vidas para a glória dele, para o bem da igreja. Tem um versículo que fala isso, que é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. 2 Coríntios 5,15 diz: ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu pela igreja, ele fez aquilo que era impossível, um por todos, e agora todos não vivem mais para si mesmos, agora a nossa vida é para aquele que por nós morreu e ressuscitou.
E Jesus, meus irmãos, aqui faz a sua convocação. Ele está convocando agora o seu time, e diferente do técnico da seleção, ele não chama os melhores. Perceba aqui que não tem nem um escribazinho, nem um fariseu, que teoricamente seriam os mais preparados, né? O escriba, alguém que conhecia a lei, alguém que escrevia. Ele não chama os melhores, porque o sucesso dessa equipe, o sucesso desse trabalho, diferente da seleção, não depende dos jogadores. O sucesso desse time depende do técnico. O técnico garante que vai dar tudo certo, apesar dos jogadores. Apesar de nós, esse campeonato já é ganho por causa do treinador. Então essa noite, meus irmãos, nós vamos ver que Jesus chama para ele aqueles que ele quer para caminhar junto e para ser usados por ele. Jesus chama para ele aqueles que ele quer para caminhar junto dele, para serem usados por ele. Jesus está fazendo a sua convocação. E perceba, meus irmãos, no versículo 12, Jesus, ele é o varão perfeito, ele tem um relacionamento perfeito com Deus Pai. E diz, meus irmãos, no versículo 12, que Jesus, ele se retirou para orar e ele passou a noite orando. Perceba que interessante, Jesus, como um homem perfeito, varão aprovado, antes dele tomar decisões importantes, essa era uma decisão muito importante, não é verdade? Talvez uma das mais importantes que Jesus teria para tomar, quem seria o seu time. E Jesus, meus irmãos, mesmo sendo Deus, mas ele como homem, varão perfeito, se relaciona perfeitamente com Deus Pai. Diz que ele passa a noite orando para tomar as suas decisões. Ele ora pedindo bênção a Deus, direção de Deus. Você sabia que orar também é uma forma de adorar a Deus? Vocês perceberam que nós lemos Apocalipse capítulo 5 e capítulo 8, e diz que os anjos, eles oferecem a Deus, junto com o incensário, as orações dos santos. Porque quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus que nós confiamos nele. Quando nós oramos, nós estamos dizendo a Deus que nós somos incapazes, que nós precisamos da direção, que nós precisamos da bênção dele. E o próprio Senhor Jesus faz isso antes de tomar decisões importantes. Oração sobe a Deus como louvor. Porque quando nós oramos, antes de tomar decisões, nós estamos dizendo que nós confiamos nesse Deus que nós adoramos. Depois, em Hebreus, o escritor de Hebreus diz alguma coisa sobre isso, muito importante. Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, quando nós oramos, quando nós demonstramos a nossa fé a Deus por meio da oração, nós estamos agradando a Deus. E aqui nós vemos, meus irmãos, que quem tem decisões importantes para tomar, ora para ter bênção de Deus, para ter direção de Deus. E essa foi uma das decisões mais importantes do Senhor Jesus Cristo. Você ora antes de tomar decisões? Você ora muito antes de tomar decisões importantes? Você jejua para isso? Aprenda com o Senhor Jesus. Talvez passe a noite orando para que Deus dê direção, e esteja também atento e aberto para que, se Deus falar não para aquilo que você orou. Outra vez um irmão falando comigo: pastor, eu orei tanto e não deu certo. Falei: você pediu a direção de Deus? Você pediu a bênção dele? Então Deus deu a resposta. Ele simplesmente não queria aquilo para você. Saiu a convocação então, meus irmãos. Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, outro Tiago, Simão, Judas, outro Judas, o Iscariotes. Saiu a convocação tão esperada. 2 pares de irmãos, 4 pescadores, um publicano, pró-Roma, e um nacionalista, Zelote. Era um nacionalista, sabe? Aquele patriota. O Zelote era isso. Gente diferente, com qualidades diferentes, talvez com posições políticas diferentes, mas unido por um chamado.
Um chamado muito mais importante do que as suas convicções e debates terrenos. Por isso, gente diferente é o que nós chamamos da unidade na diversidade. É assim a gente, não é verdade? Aqui tem poucas pessoas talvez que nasceram em Uberlândia. Quem nasceu em Uberlândia aqui? Olha, metade da igreja não nasceu em Uberlândia. Aqui tem gente com convicções diferentes, times diferentes. Mas o que nos une nessa diversidade é o chamado do Senhor Jesus Cristo. E esse chamado, meus irmãos, mais uma vez, a gente percebe que é um chamado soberano e irresistível. Lembra de Levi, do publicano? Diz que Jesus chama ele e ele deixa a coletoria na hora e ele segue Jesus. Nós vemos que o chamado de Deus é um chamado incondicional. Não depende da qualidade do time. Se a gente for sincero, meus irmãos, olhando para o nosso currículo, olhando para as nossas vidas, o nosso currículo é muito ruim. Ele não deveria ter nos chamado. O currículo desses homens aqui é ruim, eles não mereciam ser chamados. E a gente vê mais uma vez que quem chama, quem escolhe é Jesus. Em João no capítulo 15, versículo 16, Jesus, depois de falar para eles darem frutos, Jesus fala para eles assim: foi eu que escolhi vocês, não foi vocês que me escolheram. Eles aqui, meus irmãos, são aqueles como nós um dia, que nós ouvimos a voz do bom pastor, e ao ouvir a voz do bom pastor, nós reconhecemos a voz dele e nós seguimos Jesus. O chamado é irresistível, o chamado é soberano, o chamado é incondicional, não depende do nosso currículo. Nós vemos nos evangelhos, meus irmãos, que esses homens aqui chamados, essa convocação, eram homens pecadores, homens falhos, eles não eram os melhores, eles não mereciam ser chamados. Por exemplo, você lembra de Pedro? Você sabe que Pedro negou Jesus, amando mais a sua própria vida, com medo de ser preso com o Senhor. Ele negou Jesus. Você sabe esse Tiago e João? Eles eram irmãos. Em outro evangelho, Jesus chama eles de Boanerges. Sabe o que é isso? Filhos do trovão, porque eles eram impetuosos. Aqui no capítulo 9 de Lucas, vai dizer que eles queriam que descesse fogo do céu para consumir os pecadores. Era gente irada, era gente nervosa, gente que queria punir as pessoas. Não sei se você lembra, esse Tiago e João, no Evangelho de Marcos capítulo 10, de 35 a 37, diz que eles queriam que Jesus, na sua posição no céu, desse lugar de destaque para eles. Lembram? Jesus, eu quero meu irmão à direita e eu à esquerda, pode? Perceba, gente ambiciosa, gente petulante, assim como a gente que deseja às vezes o mal do outro, assim como a gente ruim. Jesus não chama baseado no currículo deles, mas no que ele faria neles e através deles. Eles seriam, meus irmãos, discipulados, eles seriam ensinados. Você vai lembrar esse Pedro que nega Jesus, depois ele se torna aquele valente e intrépido, lembra? Que pregou para muitas pessoas. Esse Tiago, meus irmãos, que queria uma posição de destaque, depois em Atos capítulo 12, diz que ele foi o primeiro apóstolo que morreu por causa de Jesus. Veja a diferença no antes e depois, porque Jesus não estava preocupado com o currículo deles, mas aquilo que Jesus faria neles e através deles. É assim conosco. Jesus quer nos discipular, nos ensinar. Aquele João que queria também que descesse fogo do céu para consumir os pecadores, quando a gente lê as cartas de João, a gente só vê amor ali derramado. Ele só fala de amor. Por quê? Porque foi discipulado pelo Senhor Jesus. Meus irmãos, nós também somos chamados para esse discipulado. É assim, Jesus nos chama. Ele nos chamou um dia, a sua voz foi inconfundível, a voz do bom pastor atraiu o nosso coração, foi irresistível, e agora Ele vai nos transformando, meus irmãos, à medida que nós caminhamos com Ele. Ninguém aqui está pronto, ninguém aqui é bom, mas à medida que nós vamos caminhando com o Senhor Jesus, Ele vai nos transformando, e Ele prometeu que Ele iria nos transformar por completo. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo diz: eu estou completamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou uma obra na nossa vida, e Ele vai nos discipulando, Ele vai nos santificando, Ele vai nos melhorando para nos usar.
É assim, meus irmãos. Jesus vai transformando medrosos em valentes. Jesus vai transformando presunçosos em humildes. Jesus vai transformando mentirosos em testemunhas fiéis. Ele vai transformando pessoas iradas em mansos. Ele vai transformando pessoas que amam a si mesmas, mas aqueles que agora, depois de serem discipulados e ensinados, vão amando a Ele acima de tudo. Nós estamos também nesse processo de discipulado. Isso é discipulado. Certo dia, eu lendo a Bíblia com um dos meus filhos, o Noah, de 7 anos na época, hoje ele tem 8, e eu li aquele texto que Jesus disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos. E dele: pai, o que é discípulo? Deus assim: como que eu vou explicar isso para um menino de 7 anos? Eu parei um pouquinho, comecei a pensar e falei assim: Noah, discípulo é alguém que é amigo de Jesus, está aprendendo a viver com Ele e através dele, e nesse processo começa a fazer outros amigos para Jesus também. Entenderam? Foi boa a resposta? Discípulo de Jesus é alguém que é amigo de Jesus, está aprendendo a viver com Ele e começa nesse processo a fazer outros amigos para Jesus. Isso é um discípulo. Esse é o objetivo, meus irmãos, da nossa comunhão aqui. Ontem teve uma programação legal dos jovens da UMP. O objetivo de programações na igreja, o objetivo da gente ter relação com o outro, o objetivo da gente estar junto como igreja é ser amigo de Jesus, nos melhorando como amigos de Jesus e fazer outras pessoas serem amigas de Jesus. Esse é o nosso processo de discipulado. Toda nossa reunião tem esse objetivo, porque, meus irmãos, todos devem ser discípulos, mas apóstolos, só esses 12, tá? Diz que Jesus também deu o nome para eles de apóstolos. Apóstolo no original significa enviados, tipo pessoas que são enviadas para outro lugar. Mas aqui nós vemos, meus irmãos, que esses homens, eles receberam uma autoridade ímpar na história da igreja. Ninguém nunca terá a autoridade que esses homens receberam do Senhor Jesus. Nós enviamos hoje missionários, são apóstolos? São, mas são apóstolos no sentido de enviados. Mas as autoridades que esses homens receberam é ímpar na história da igreja. Por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículo 20, diz que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Esses homens, meus irmãos, eles receberam autoridade para plantar a igreja no início da igreja. Eles receberam autoridade, inclusive, de escrever escritura. Aqui nós temos alguns homens que se destacaram. Por exemplo, Mateus escreveu o Evangelho de Mateus. Pedro escreveu as cartas de Pedro, e muito provavelmente ele ditou o Evangelho de Marcos para Marcos. Aqui nós vemos o apóstolo João, que escreveu o Evangelho, 3 cartas e mais Apocalipse. Então alguns desses homens, eles receberam autoridade para escrever escritura. Vai dizer inclusive em Apocalipse capítulo 21, versículo 14, que a muralha da cidade tinha 12 nomes, 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Ou seja, diz que na Nova Jerusalém tem 12 fundamentos, e esses 12 fundamentos está escrito os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Por que 12? Uma alusão às 12 tribos de Israel, mostrando que Deus agora está fazendo um novo Israel na nova aliança. A igreja é o Israel de Deus, por isso 12 apóstolos, simbolizando no Velho Testamento as 12 tribos de Israel. Ninguém, meus irmãos, nunca mais terá na igreja a autoridade desses homens. Depois nós vemos Paulo sendo chamado fora do tempo como um apóstolo também do Senhor. Ele se apresenta para os coríntios no início das cartas como um apóstolo de Cristo. E o apóstolo Paulo diz na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 12, ele fala: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, meus irmãos, esses 12 receberam uma autoridade do Senhor Jesus que nunca mais homens podem ter ou tiveram na igreja. Eles tinham autoridade para fazer sinais e prodígios, milagres. Era um momento ímpar na história da igreja.
Assim como Moisés foi um momento ímpar na história do povo de Israel, Moisés teve uma autoridade de Deus para fazer milagres que nunca mais vimos depois. Assim como os apóstolos, eles tinham uma autoridade de Deus para fazer milagres, poderes, que depois nós não vimos mais isso na história da igreja. Então hoje, toda vez que você vê alguém se intitulando apóstolo, é um falso apóstolo. Ou ele está muito enganado, ou ele está mal intencionado. Não existem mais apóstolos. São esses 12 que Jesus chamou para serem apóstolos e deu essa autoridade para eles. Todo homem que se intitula apóstolo hoje, apóstolos modernos, ou eles estão mal intencionados, ou eles são muito ignorantes. Não existe mais apóstolos. O reverendo Augusto Nicodemos escreveu um livro sobre isso. Ele fala assim: apóstolo bom é apóstolo morto, porque os apóstolos já morreram. Mas, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção ainda, que há 3 grupos de pessoas nessas passagens que nós lemos. Há apóstolos, que não é para você, tá bom? Foi só os 12. Há discípulos, olha o versículo 17. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão de todo o povo. Diz que o povo vinha da Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom. Então aqui tem apóstolos nessa passagem. Nessa passagem diz que tem muitos discípulos, ou seja, Jesus ele tinha muitos discípulos. Versículo 17 fala isso. Mas diz também, meus irmãos, que tinha muita multidão. As pessoas vinham atrás de Jesus para ouvir sobre Jesus, para serem curadas. Diz que de Jesus saía poder, mostrando a sua divindade, aquilo que o apóstolo Paulo disse em Colossenses capítulo 2, versículo 9, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No corpo de Jesus tinha toda a plenitude da divindade, e porque tinha a plenitude da divindade no corpo dele, as pessoas ao tocarem Jesus, saía virtude divina e as pessoas eram curadas. Eu fiquei pensando, até às vezes a gente julga essa multidão de ficar andando atrás de Jesus, né? Mas pensa bem, meus irmãos, se você tivesse uma mãe doente, um filho doente naquela época, nós também iríamos até Jesus. O problema não é ir até Jesus para receber uma cura, receber uma bênção. O problema, meus irmãos, é parar por aí. O ponto é que a multidão, ela deveria sim ir atrás de Jesus. Mas a gente percebe, meus irmãos, que nem todos da multidão se tornam discípulos de Jesus. Ser abençoado por Jesus é ótimo, mas muito melhor é ter Cristo. Muito melhor é andar com Ele, é ser discípulo dEle. Eu gosto muito de um salmo, é o Salmo 63, 3, que o salmista diz: a tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Então ir atrás de Jesus somente por aquilo que Ele pode fazer é tão pouco, porque a grande bênção é ter Cristo. A grande bênção é se relacionar com Ele. A grande bênção é ser um discípulo dEle. Mas para ser discípulo é necessário agir como Levi, Mateus. Lembra da pregação passada, algumas passadas? Quando Jesus passa chamando, diz no capítulo 5, versículo 27 e 28, que ele deixou tudo e começou a seguir Jesus. Então aqui eu quero começar a trabalhar na diferença do que é um discípulo para o que é multidão. Porque o discípulo é aquele que abandona a sua justiça própria, é aquele que abandona caminhos errados, é aquele que, na nossa linguagem evangelical, que deixa o mundo para trás, é aquele que abandona, aquele que quer uma mudança de vida, é aquele que quer consertar os seus caminhos, estar disposto a caminhar com Ele, seguindo os passos de Jesus e assim sendo transformados por Ele, discipulados por Ele, santificados por Ele. Esse é um discípulo, alguém que quer ser amigo íntimo de Jesus, e nessa relação íntima a sua vida começa a ser transformada. E ao ser transformada, você pode agora ser usado por Ele. Jesus não pode usar a multidão. Lá no capítulo 10 de Lucas,
diz que Jesus envia outros discípulos. Talvez você lembre a quantidade. Ele envia 70 discípulos. Meus irmãos, olha o cálculo. Diz que era uma multidão que andava atrás de Jesus, mas ele, depois de alguns capítulos para frente, ele só envia 70. Então a porcentagem de discípulo, amigos de Jesus, pessoas que são transformadas, ensinadas por ele, que podem ser usadas por ele, a porcentagem para a multidão é muito pequena. Ele envia só 70 no capítulo 10. Daí eu fiquei fazendo uns cálculos com o Brasil e com a nossa igreja. Você sabe quantos evangélicos já são no Brasil? Cerca de 50 milhões de evangélicos. Mas parece que a gente não vê o impacto disso. A gente não vê o impacto social. A gente não vê missionários sendo enviados para as nações. Eu fico perguntando, desses 50 milhões, quantos são os discípulos? E daí eu trago para nós, toda pregação tem que ser com você que eu estou falando. A nossa igreja o ano passado saiu dos 100 membros, agora 120, não sei, 130, tem que olhar lá depois. A pergunta é, dos 130 que nós temos aqui, vamos calcular assim, quantos são discípulos de Jesus na quarta igreja? Quantos são? Quantos Jesus pode enviar dessa igreja? Quantos que caminham com Jesus diariamente e têm uma vida de intimidade com Ele? Quantos que estão sendo transformados por Ele, deixando o mundo, deixando de viver como esse mundo, abandonando seus pecados, não buscando agradar esse mundo? Quantos? Quantos nós podemos enviar? Quantos nós podemos enviar para evangelizar nas visitas que terá a semana que vem? Quantos nós podemos pedir para fazer um discipulado com outras pessoas? Quantos nós podemos contar para plantar uma nova igreja? Tem alguns bairros em Uberlândia que não tem igreja reformada. Quantos nós podemos falar assim, vamos juntar uns 10 aqui, que aqui nós os bancos já estão quase tudo cheio, vamos plantar uma nova igreja? Quantos nós podemos enviar para um outro bairro, que vão trabalhar na obra lá, que vão ser dispostos, que vão discipular outras pessoas? Quantos que estão preparados dos 130 que nós temos nessa igreja? Porque, meus irmãos, ser uma igreja apostólica baseada na doutrina dos apóstolos não é só seguir o que está na Bíblia, não, é também isso. Ser uma igreja apostólica que nós somos, não romana, mas universal, de gente de todos os povos. Ser uma igreja apostólica é uma igreja enviadora, é uma igreja onde os membros são enviados para a sociedade, para fazer diferença na sociedade. Nós somos uma igreja apostólica. Nós precisamos plantar outras igrejas em bairros que não tem. Tem gente que vem de longe para congregar aqui conosco. Nós precisamos plantar igrejas onde não tem. Nós precisamos plantar igrejas entre as nações. Há países que têm 1% de cristão. Nós precisamos enviar missionários para esses países. Nós precisamos, meus irmãos, ser uma igreja apostólica. Porque esse é o grande plano do técnico. O grande plano do técnico está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Jesus diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus nos enviou para fazer discípulos, mas só pode ser enviado para fazer os discípulos. Veja que o objetivo da igreja é batizar pessoas, ensinar pessoas a obedecer Jesus. Versículo 20 fala: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O objetivo da igreja é fazer pessoas obedeçam a Jesus. E veja que Jesus prometeu estar conosco nessa missão. Ele falou: vou estar com vocês. E quem garante essa vitória? Não é a qualidade dos jogadores. Quem garante essa vitória, como eu falei no início, é o técnico.
que a sua voz inconfundível, como pastor das ovelhas que deu a vida por elas, Ele vai chamar aqueles que Ele morreu por eles, e vai chamar de uma forma irresistível. O nosso trabalho é obedecê-lo, o nosso trabalho é ir, é pregar, é discipular. Esse é o nosso trabalho, mas só pode fazer isso quem já é discípulo de Jesus. Tem um jargão que eu não gosto muito de usar jargões evangélicos, mas esse é bíblico, que Ele não escolhe os capacitados, né? Mas Ele capacita os escolhidos. Isso é verdade. Se Ele te escolheu, se você sentiu a voz do bom pastor no seu coração, Ele te capacita para essa obra. Porque veja, meus irmãos, assim como foram aqueles 12, Ele chama gente imperfeita, justamente para que a glória seja só dEle. E também Ele chama gente imperfeita, porque se Ele fosse chamar alguém bom, Ele não chamava ninguém. Ele não chamava ninguém para essa obra. Mas justamente porque a responsabilidade dá certo, justamente porque é Ele que discipula os seus discípulos, é por isso que Ele chama gente como eu e você. E nessa obra, meus irmãos, alguns Ele vai usar mais, alguns vão ter mais preeminência, assim como Pedro e João. Quando a gente lembra de apóstolo, a gente lembra sempre de Pedro e João, não é verdade? Os principais, talvez. A gente vai lembrar também de Judas. Veja que alguns inclusive vão atrapalhar, e até aqueles que atrapalham estão no plano de Jesus. Nem todo mundo que está nesse time veste a camisa do time. Tem gente que atrapalha, e até os que atrapalham, como Judas, está nos planos do técnico. Alguns ficaram anônimos sempre. Por exemplo, você sabe alguma coisa sobre Bartolomeu? A Escritura não fala alguma coisa sobre ele? Tiago, filho de Alfeu, o outro Tiago, não sabemos. A gente sabe de Tiago, irmão de João. Você sabe alguma coisa sobre esse outro Judas, filho de Tiago? Não sabemos. Alguns vão se tornar anônimos, mas não importa que o nosso nome não seja lembrado. O importa é que o nome dele seja exaltado e conhecido. É isso que importa. Não importa se eles vão lembrar de nós, nosso nome na verdade vai ser esquecido. Nós vamos morrer e talvez os nossos netos, nosso bisneto já não vai lembrar da gente. Não tem problema, porque o nosso trabalho é trabalhar para a glória do nome que será exaltado para sempre, o nome que está acima de todo nome. O nosso nome vai sim ser esquecido. Meditando nisso, eu lembrei de um amigo meu no Nepal. Fui missionário no Nepal, e daí eu conheci um jovem na capital. E o nome dele é tão complicado, que tem tanta consoante e poucas vogais, eu não sabia falar o nome dele, e eu chamava ele Tidis. E o meu trabalho, ele me chamava para acompanhar nas montanhas do Nepal, no Himalaia, e ele me chamava para ensinar. E quando eu comecei a andar com esse jovem, a andar nas cordilheiras, e fui vendo as igrejas que ele já plantou, mais de 10 igrejas, eu falei, eu não sou digno de você me chamar para ensinar nas suas igrejas, porque eu que tenho que aprender com você. Mas quem conhece te diz, ele não tem Instagram, mas ele já plantou mais de 10 igrejas, um anônimo para nós, mas um conhecido no céu, alguém que trabalha para a glória do Senhor Jesus Cristo, que não vive para si mesmo, que vive agora para a glória do Senhor Jesus Cristo. Porque não importa, meus irmãos, o que importa é que Ele nos chamou pela sua graça, um chamado incondicional. O que importa é que Ele vai nos transformar sim, e nos usar se nós caminharmos junto com Ele. O que importa é fazermos parte desse grande projeto, de estar imbuído nesse time também para a glória do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, não seja mais ou apenas mais um na multidão. Não seja apenas mais um na multidão. Você até vem à igreja, mas você não tem intimidade com Jesus. Talvez você venha até a igreja, mas a sua vida não é diferente das pessoas que estão no mundo. Talvez você até venha à igreja, mas você vive só para si mesmo. Não seja mais um na multidão, que só recebe as benesses de Jesus, mas deixa de receber a grande bênção que é a pessoa de Jesus.
andar com Jesus, caminhar com Ele. Seja discípulo. Seja discípulo. Se você quer ser um discípulo, me procura depois e fala: pastor, eu quero deixar de ser um mais ou menos na minha vida com Deus, eu quero deixar de ser um na multidão. Me procura, fala: pastor, eu quero ser um discípulo. Eu vou indicar algumas pessoas para você caminhar junto, para que você possa ser discipulado, aprender mais. Não seja raso, meus irmãos, nas Escrituras. Multidão é rasa nas Escrituras. Não seja tão tímido no testemunho. Não seja negligente no engajamento da obra. Não seja mais um na multidão. Por favor, eu te imploro isso, porque você está desperdiçando uma vida. Você está desperdiçando o seu tempo de trabalhar para a glória do Cordeiro e vivendo só para os seus próprios projetos, interesses pessoais e terrenos, que tudo isso aqui vai passar. Não seja mais um na multidão. Não seja raso nas Escrituras, tímido no testemunho e negligente no engajamento. Porque saiu a convocação, não ainda da seleção, mas a convocação do reino de Deus já saiu. Você se prontifica? Responda agora para o Senhor. Oremos.